Amados irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Que semana maravilhosa é essa que estamos começando primeiro Samuel, né? E eu desejo realmente que cada um dos estudos, cada uma das palavras tenham, de alguma forma, alcançado a tua vida, meu amado irmão, com um crescimento de conhecimento. A Bíblia diz: conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo, né? E isso é algo maravilhoso para nós. Eu me sinto feliz de poder hoje compartilhar mais um pouquinho da palavra de Deus com você e com certeza creio que você também está nessa viagem tão linda de primeiro Samuel. Amém? Ontem, creio que todos os irmãos assistiram aquele vídeo. Viu que interessante, né? A localidade exata da casa de Samuel, onde ele foi enterrado, né? E foi um personagem histórico, real, e muito importante para Israel. E eu creio que, à medida que agora nós vamos para o texto bíblico e vamos entender e nos aprofundar, o Senhor há de trazer à sua memória cada um daqueles locais, né? E que coisa maravilhosa foi com aquela historiadora, né? Vermos cada um dos locais aonde Samuel estava. E principalmente a casa de Samuel, este grande personagem. Eu hoje quero que você, por gentileza, abra as Escrituras. Então, abra comigo e acompanhe comigo, vamos juntos. Abra em 1 Samuel, livro de 1 Samuel, e vamos juntos compreender um pouquinho da estrutura desse livro, tá bom? Hoje é uma sexta-feira muito bonita, né? Dia 24 de junho de 2022, né? E, obviamente, você que ontem, dia 23, quinta-feira, assistiu todo aquele vídeo com a casa de Samuel, com a localidade, viu aonde Samuel passou e onde está enterrado, fantástico, né? Hoje nós vamos literalmente abrir o livro de 1 Samuel e vamos entender o que ali está. Então, abra comigo o livro agora, por gentileza, e veja que ele está dividido literalmente em duas grandes partes. Nós vamos dividir 1 Samuel em duas grandes partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 8, último versículo, né? Que é capítulo 8, último versículo. E a segunda parte vai do capítulo 9 até o capítulo 31, último versículo. Então, como é que nós estamos propondo a divisão desse livro para você poder compreender? Bem, do capítulo 1 ao capítulo 8, você tem como destaque essencial a pessoa de Samuel, né? Aquele que dá nome ao livro, tá bom? A pessoa de Samuel, seu nascimento, seu crescimento, a sua vida. Então, o foco do início é exatamente Samuel. A partir do capítulo 9, você tem o foco centralizado, como nós já passamos, em Saul. E aí o livro vai tratar completamente do primeiro rei. Sim, sem deixar de lado, obviamente, o nosso segundo grande rei que ali vai aparecendo. Então você tem de 1 Samuel, né, até o capítulo 15, todos os holofortes voltados para Saul, que começa até muito bem seu reino, né? E aí começa sua decadência, infelizmente, ali no meio de todos esses capítulos. E eu sei que, a partir de 1 Samuel, capítulo 16,
você tem um personagem novo surgindo, e que Deus manda, inclusive, Samuel ungir como rei, que é um rapazinho chamado Davi, tá? Mas, obviamente, Davi como rei, como soberano, como aquele que vai literalmente ser o foco central, você já tem em 2 Samuel. Então, 1 Samuel é esse livro muito mais voltado para o primeiro rei, que é Saul, para Davi, obviamente, como um coadjuvante, tá bom? Não como personagem principal, mas como aquele que está sendo preparado para ficar no lugar de Saul, e no início, Samuel. Então, eu pessoalmente prefiro olhar para esse livro e prefiro dividi-lo em 2 grandes partes, né? E dividindo em 2 grandes partes fica muito mais fácil de compreender. Então, a primeira parte vai de 1 Samuel 1 ao último versículo do capítulo 8, que é o versículo 22. E aí, a partir do capítulo 9 até o final, você tem um foco centralizado e voltado para o grande primeiro rei de Israel, que é Saul, né? Tanto é que o livro termina com a luta entre os filisteus e Israel e a morte de Saul, tá bom? E a morte de Saul. Muito bem, vamos então olhar para a primeira parte desse livro. Nós vamos então agora começar a estudar a primeira grande parte, que é do capítulo 1 até o capítulo 8, e depois nós passaremos para a segunda grande parte, que é do capítulo 9 ao 31. Antes de entrar no capítulo 9, farei de novo uma aula como essa, absolutamente introdutória, para que você entenda direitinho todas as consequências e toda a divisão desse livro, para que possamos aproveitar ao máximo possível. Ao máximo possível. Inclusive, conosco da sede está até o capítulo 9, e a partir do capítulo 10 nós teremos a participação especial de toda a congregação ali, a nossa igreja ali, dirigida pela querida pastora Socorro, né? Ali no Valparaíso, na terceira etapa. E com certeza será uma bênção. Muito bem. Então, olhando para a primeira parte. Pastor, quando eu olho para a primeira parte, o que eu encontro? Bem, na primeira parte você encontra os holofortes absolutamente voltados, centralizados para a pessoa de Samuel. Para a pessoa de Samuel. E aí, se você tiver uma caneta e um papel, excelente. Se não tiver, pare, pegue uma caneta e papel e anote estas divisões que eu quero te passar, porque aí fica muito mais fácil para você ler, entender, discernir e compreender tudo que aqui está, né? Vamos lá. Quem é Samuel? Samuel é o último dos juízes. Samuel é o último desses líderes militares que são bênção de Deus na vida do povo de Deus, né? E Samuel, como o último dos juízes, ele é aquele que vai introduzir toda a monarquia. E Saul, o primeiro rei, a partir do capítulo de número 9. O que nós temos sobre Samuel? Em primeiro lugar, você tem do capítulo 1 até o capítulo 3, o início da história de Samuel com a seu nascimento e a sua chamada, né? Interessante, Deus destaca, né, a vida quase que completa de grandes homens que ele vai usar. Você já pensou nisso? Moisés é um grande homem que Deus vai usar. Deus fala sobre começo, meio e fim, nascimento, crescimento, chamada
e ministério, tá? João Batista. João Batista é outro grande homem que Deus vai usar. E aí a Bíblia relata sobre João Batista desde o início. É lógico que a Bíblia não vai falar de todos, absolutamente todos os homens no tocante à sua vida completa, mas eu quero destacar para você que todos aqueles homens que a Bíblia destaca desde o nascimento em diante são homens que serão usados grandemente por Deus. E aqui você tem mais um, né? Você tem Samuel, tal como Moisés, tal como José, tal como João Batista, né? Tal como Jesus, né? Você tem mais um que a Bíblia literalmente destaca a vida desde o nascimento. Então, veja que interessante, né? A Bíblia começa no capítulo 1 até o capítulo 2, falando da mãe de nosso querido último juiz, que é Samuel, né? Interessante, né? A mãe de Samuel exerce neste enredo maravilhoso, um complexo de atos aqui que são fundamentais para o conhecimento desse livro. Então, a vida de Samuel tem holofortes absolutos e o descortinar de sua existência começa com sua mãe. E aí é um capítulo inteiro, é do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 10, literalmente tratando da mãe de Samuel. Fala da sua tristeza, fala da sua súplica, e aí fala da bênção que é o nascimento do seu filho, não é? Fala do momento maravilhoso em que ela canta e se alegra, e do momento fantástico em que ela cumpre a sua promessa, entregando o seu filho, literalmente, para Deus. Quando o texto e a narrativa encerram e tiram os holofortes da mãe dessa criança, e nós veremos o quanto essa mãe foi importante para esse menino, o quanto a influência dessa mãe sobrevive no coração desse menino, né? Porque, vamos ser francos, uma mãe tão piedosa como foi Ana, uma mãe tão dedicada como foi Ana, uma mãe tão voltada para Deus como foi Ana, uma mãe tão amorosa com as coisas de Deus como foi Ana, só poderia gerar e só poderia influenciar seu filho a viver na presença de Deus. Tanto é que essa criança não aparece reclamando, chorando, morrendo, se descabelando, quando é entregue a Eli para em Siló, onde estava localizado o tabernáculo, viver. Não, ele é recebido, passa a viver com Eli e seus filhos absolutamente ímpios e passa literalmente a servir ao Senhor Deus, né? Ao Senhor Deus. E aí, a narrativa se volta absolutamente, imediatamente para um momento histórico maravilhoso, que é a vida desse menino no tabernáculo, a vida de serviço desse menino perante ele, perante Deus. E aí se faz uma nova diferenciação, porque se você parar e pensar, olha que coisa linda é esse livro, você tem comparações que são fantásticas. Na primeira parte, você tem a comparação entre duas mulheres, Ana e Penina, uma com um coração piedoso, que pede a Deus misericórdia, que quer ter filhos, e a outra extremamente arrogante, maldosa, terrível. Pense numa mulher terrível, multiplique por algumas vezes mais, esta era Penina, e as duas esposas
do mesmo homem, Eucana, né? E aí você tem personagens muito diferentes e que nós vamos aprender muita coisa com elas. Aí, depois que Ana tem o seu primeiro filho, entrega a Deus e Deus lhe dá mais outros filhos, a história na casa de Eucana para e agora se vai para a casa de Eli. E, de novo, paralelos absolutamente diversos são montados. Você tem uma criança que cresce na presença de Deus, servindo a Deus e servindo a Eli com dedicação, honestidade, sinceridade, chamada Samuel. E você tem dois filhos do sumo sacerdote, que seriam os próximos sumos sacerdotes, obviamente em sequência, e que simplesmente tem uma vida devassa. Incrível como esses paralelos são presentes. E a vida de Samuel se descortina, então, em primeiro lugar, como um milagre de Deus, a sua concepção, e, em segundo lugar, como um menino que cresce com temor, tremor e dedicação à obra de Deus, sendo um paralelo absolutamente diferente dos filhos de Eli. Interessante isso, né? E aí, um terceiro momento histórico surge, que é uma guerra entre filisteus e Israel. Isso está exatamente a partir do capítulo 4. E essa guerra vai do capítulo 4 até o versículo 7. E capítulo 4 ao capítulo 7. E nessa guerra nós temos uma derrota, mas assim, arrasadora de Israel. Mesmo com a Arca da Aliança indo para lá. Eu sei que você conhece essa história interessante. Nesta derrota, a Arca da Aliança é capturada pelos filisteus, é levada como troféu, olha que coisa, é levada como troféu, né? E morrem os filhos de Eli, e quando Eli fica sabendo, Eli também morre. Ele sofre uma queda, quebra o pescoço e morre. E aí o que acontece? O menino Samuel se levanta agora como o grande sacerdote de Israel. E esse menino passa a ser juiz no lugar de Eli, que nós veremos que também era juiz. E ele convoca todo Israel. E a partir do capítulo 7, você tem ele chamando Israel ao arrependimento, e Deus o usa na sua grande primeira missão militar. E ele vence com Israel os filisteus. E ao ter esta grande vitória, esta enorme vitória, né? E ele passa a ser usado por Deus como um homem para um momento de grande reavivamento espiritual em Israel. Isso está no capítulo 7, do versículo 3 até o 17. Até o 17. E aí, Israel agora tem o seu último juiz. Aquele texto que nós vimos quarta-feira aqui é apresentado. Diz que Samuel julga Israel, Samuel vai de norte a sul, leste a oeste, cuidando de julgar Israel, e ainda na casa dele, que você viu ontem, o vídeo, né? Ele dali julgava, e Israel tem um período de paz, de prosperidade, de bênção, até que, no capítulo 8, simplesmente o povo exige um novo rei. O povo exige um novo rei.
Então, é muito interessante quando a gente chega lá no capítulo 8, você vê perfeitamente, né, que o capítulo 8 começa dizendo: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel, né? O primogênito chamava Joel, o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Só que teve um problema. O pai temia a Deus, mas os filhos eram ímpios. Porque o versículo 3 diz: porém, os filhos não andaram nos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, aceitavam suborno, perverteram o direito, e os anciãos de todos Israel se congregaram e vieram a Samuel e Ramá e disseram: teus filhos não andam pelos teus caminhos, não queremos teus filhos, constitui um rei sobre nós, para que nos governe como todas as nações. Então veja que depois da grande vitória sobre os filisteus, e essa vitória é marcada por aquele local que Samuel passa a chamar de Ebenezer, até aqui nos abençoa o Senhor, veja que depois dessa grande vitória, você tem um período de tempo muito grande, porque Samuel julga Israel até a velhice. Então, antes de Samuel ficar velho, ninguém pensava em rei. Todo mundo estava feliz com Samuel. Samuel foi um grande juiz. Samuel foi um grande homem de Deus. Israel viveu em prosperidade e paz enquanto Samuel estava julgando. Agora, o problema é que ele envelhece. Aí ele vai colocar os filhos para serem juízes, e os filhos não eram Samuel. Os filhos não temiam a Deus. Os filhos eram homens malignos. E aí é que o povo olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém para Deus levantar no lugar de Samuel, e eles disseram: ó, acabou, não queremos mais juízes. Estávamos fazendo uma análise política aqui, vimos que todos os povos têm rei, essa história de rei é interessante, que traz unidade, traz prosperidade, traz um único direito, traz uma única diretriz, e nós queremos um rei. Nós queremos um rei. E aí é que vem o fim do período dos juízes e o começo da monarquia. Aí já é o capítulo 9, aí eu faço uma introdução com você antes do capítulo 9, antes da leitura e dimensão do capítulo 9, como estou fazendo hoje aqui. Mas, já que estamos começando, primeiro Samuel, então você já compreendeu por cima aquilo que vamos tratar agora de forma bem específica. Fizemos então um voo panorâmico e eu te convido a ler, sim, 1 Samuel todinho, principalmente esses 8 primeiros capítulos. E é o que vamos nos dedicar agora, olhar com calma, entender devagar, ninguém vai correr. Nós vamos fazer como todos os livros do Velho Testamento. Nós vamos, devagar e sempre, nós vamos nos deliciando com a palavra de Deus. Nos deliciando. Muito bem, irmãos. Quem será, então, Samuel? O que nós aprenderemos com esse nobre rapaz, o que ele significará para nós, quantas bênçãos o estudo deste personagem nos trará, muita coisa boa virá, porque não é qualquer um que se tem narrativas desde antes de nascer até o último dia da sua vida. Não é qualquer um. Não é qualquer um. E nós veremos que depois que Saul se torna rei, Samuel então passa a ter uma liderança religiosa, não mais política, religiosa. Porque até Saul existir, Samuel tinha uma liderança política como juiz e tinha uma liderança religiosa como sumo sacerdote, né? E depois que Saul surge, Samuel se retira,
como um líder político e militar e passa a ser tão somente um líder religioso. E Saul assume a posição de líder político e militar. E aí começa a monarquia. Aí começa a monarquia e 400 anos para frente, muita coisa interessante haveria de ocorrer, né? Haveria de ocorrer. Amados irmãos, e muita coisa temos a aprender de Samuel. Como já falei, não é à toa, não é de forma despropositada que a Bíblia narra a vida inteira de alguém. Tem muito que se aprender. Leia bastante, vá fazendo anotações, cresça no conhecimento da palavra de Deus. E, com certeza, hoje, sexta-feira, né? Amanhã, pastor Heber vai passar um vídeo especial. É um segundo vídeo que eu preciso que os irmãos tenham. É um vídeo sobre Siló. Siló. Esse vídeo é fundamental para podermos, semana passada, entender onde era Siló, como era Siló, né? Ali no Antigo Testamento será fundamental, interessante. E na segunda-feira, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1, em diante. E o Senhor vai nos abençoar. Assim, um grande beijo. Que o Senhor te abençoe. E que possamos crescer bastante na presença de Deus. Gravou toda essa sequência? Entendeu direitinho? Então, leia agora 1 Samuel à luz dessa sequência que eu te passei. Vai ficar mais fácil, mais simples, mais inteligível. E leia várias vezes, do capítulo 1 ao 8, que Deus tem muito a falar ao nosso coração. Então, a paz do Senhor. Amanhã não perca o vídeo sobre Siló, fundamental, um vídeo de geografia muito interessante, feito também por aquela historiadora, e o Senhor vai nos abençoar. Um grande beijo no teu coração. Bem, eu agradeço a minha pastora presidente, né? Pela confiança, Luíde Ramos, pela confiança, agradeço ao corpo ministerial, agradeço a Deus por compartilhar sua palavra e agradeço a você pelo privilégio de estar com você. Portanto, a paz do Senhor e um grande beijo.